Nas aulas do Saber Direito desta semana, você aprende sobre processo administrativo disciplinar, as formas de apuração, aplicação e punição das infrações dos servidores públicos são apresentadas pelo professor de Direito Administrativo e especialista em Direito Constitucional, Juarez Júnior. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou Juarez Gomes Nunes Júnior, professor de Direito Administrativo, especialista em Direito Constitucional. Nós vamos fazer, ao longo da semana, uma abordagem sobre o tema do processo administrativo disciplinar. Nós vamos dividir o tema em 5 etapas. E essas cinco divisões do tema, nós vamos abordar, em princípio, as fontes do direito disciplinar, aqueles instrumentos normativos ou principiológicos que podem dar vazão a uma demanda disciplinar. Nós vamos estudar também a responsabilidade disciplinar, até que ponto o servidor público pode ser responsabilizado por conta de uma conduta praticada no âmbito das suas funções administrativas. Vamos tratar sobre a transgressão e sobre a sanção disciplinar, estudando o aspecto substantivo dessas sanções e os reflexos que advêm desse momento através das sanções disciplinares. Mais adiante, na 4ª aula, nós vamos estudar a instrução processual disciplinar, como é que se desenvolve todo o processo, desde o seu nascedouro até a fase final do processo. E depois disso, nós vamos, ao final ainda, discutir o julgamento processual disciplinar. Então, teremos aí dias interessantes em que nós vamos discutir a temática do processo disciplinar. Nós vamos começar, na aula de hoje, na aula 1, a tratar sobre as fontes do direito disciplinar. O que é que representa o interesse disciplinar? Quais são as fontes que podem, eventualmente, deflagrar a instância disciplinar? As fontes disciplinares, inicialmente, elas surgem a partir das violações aos princípios, violações às normas, violações aos estatutos disciplinares, às leis próprias dos servidores, ou violações a instrumentos normativos próprios dos servidores. Essas violações, uma vez detectadas, elas podem ensejar essa demanda disciplinar, podem ensejar a instauração de um processo disciplinar. Então, a gente começa estudando a partir do artigo 37 da Constituição Federal, que no artigo 37 fala: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. É importante que a gente discuta, a partir desse momento, qual a importância desses princípios e o que é que pode acontecer ao servidor pela violação, diante da violação a um desses princípios constitucionais. Vamos começar discutindo a respeito da legalidade. A legalidade administrativa, nós aprendemos nos ambientes acadêmicos que a legalidade administrativa é aquela condição em que a administração ela só pode agir dentro dos limites da lei. O silêncio da lei na lei administrativa não autoriza o administrador a produzir atos, a não ser que esses atos tenham realmente uma previsão legal. Só que nós estamos tratando de direito restrito, estamos tratando de direitos que importem ou em limitações do patrimônio ou em limitações das liberdades. Porque no direito disciplinar, nós vamos ter a oportunidade ao longo das nossas aulas de discutir essa temática, inclusive nos ambientes militares, e nós vamos ver que as sanções disciplinares nos ambientes militares podem importar em diminuição da liberdade, tá? Restrições de liberdade. E também de patrimônio, quando a gente está tratando com relação à conversão das sanções disciplinares em multa. Então, o princípio da legalidade, ele importa bastante na administração pública e importa mais ainda no tema do direito disciplinar. Mas é importante que nós tenhamos em mente o seguinte, que como houve uma evolução do direito, da aplicação dos princípios, sobretudo os princípios que tratam de direitos fundamentais, nós entendemos, a comunidade jurídica já pacificou isso, os tribunais já pacificam isso normalmente, de que os princípios têm uma força normativa intensa.
objetiva. Então, quando a administração está diante de uma produção legislativa que não atende às emanações dos princípios constitucionais, o princípio da legalidade faz com que o administrador tenda a afastar-se dos comandos legais e a aproximar-se dos comandos principiológicos. Os princípios sofreram uma influência ao longo da evolução da sociedade. Em uma quadra anterior, os princípios funcionavam apenas como emanações para os legisladores, para que os legisladores produzissem os seus dispositivos normativos. Numa evolução desses princípios, do entendimento jurídico, os princípios passaram a integrar as normas e não funcionar apenas como emanações de orientação para o legislador, mas passaram a integrar as normas. E no momento em que os princípios passaram a integrar as normas, eles estavam ali dividindo esses comandos com os próprios dispositivos normativos, mas os princípios presentes na norma. Só que houve mais evolução da sociedade, houve mais evolução do entendimento jurídico. E os princípios hoje têm força normativa independente de estarem ou não positivados nas normas. E isso tem que ser trazido para o direito disciplinar, porque o direito disciplinar, repito, trata de direito restrito, direito que importa em patrimônio ou importa em restrições de liberdade. É importante nós observarmos isso. Quando nós passamos para o tema da moralidade, nós observamos que a moralidade administrativa é a base social de toda a estrutura administrativa. É inconcebível que se estruture a administração, que se dê dinâmica à administração sem observar o princípio da moralidade. O princípio da moralidade é agir dentro de uma conformação aceitável, de uma conformação que seja legítima, que esteja diante dos interesses da coletividade, sem interesses pessoais, sem desviar a atenção do serviço público para interesses pessoais. Então, o princípio da moralidade é uma fonte importantíssima para a condução da atividade administrativa. E a violação do princípio da moralidade traz um prejuízo absurdo para a administração. Então, o direito disciplinar cuida especialmente do tema da moralidade. A legalidade continua com a sua importância, mas o princípio da moralidade, ele tem que estar funcionando em harmonia com os demais para fazer com que a administração atenda a sua objetividade, que é a prestação administrativa que os contribuintes tanto esperam. O outro princípio importante é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele trata das ações do Estado através dos seus representantes, as ações da administração através dos seus representantes, e esse princípio da impessoalidade, ele precisa ser entendido sob dois aspectos. O princípio da impessoalidade na origem, quando o administrador produz o ato administrativo, ele produz desligado da sua essência pessoal e produz diante da condição de atribuição do seu cargo. Então, o ato administrativo, quando produzido, ele é produzido de forma impessoal. Sobretudo, os atos administrativos que são vinculados às normas. Quando o administrador produz um ato de sua competência e esse ato está vinculado à norma, o princípio da impessoalidade fala de forma plena e absoluta. Esse princípio da impessoalidade sofre talvez alguma influência do entendimento de cada administrador quando o ato administrativo é produzido sob a égide da discricionariedade, que leva em conta a conveniência e a oportunidade. Obviamente que a conveniência e a oportunidade têm um ingrediente pessoal, tem um juízo de valor para a edição desse ato. E a impessoalidade precisa também ser compreendida no seu destinatário. Nós falamos que a impessoalidade tem que ser compreendida na origem, através da produção do ato, do administrador que produz o ato, e também a impessoalidade precisa ser entendida a partir do seu destinatário. O que significa dizer que a impessoalidade precisa ser entendida no seu destinatário? Significa dizer que a administração pública, através dos seus agentes, ela precisa produzir atos administrativos para todos os cidadãos em condições normais, em condições iguais.
não quer dizer que a administração vá produzir sempre atos coletivos, ela pode produzir atos individuais, mas a produção desses atos individuais tem que, de forma absoluta, atender a pressupostos igualitários. Da mesma condição que se produz um ato administrativo para um determinado caso, para um determinado cidadão, para uma determinada comunidade, é preciso que atos sejam produzidos para outras comunidades, para outros cidadãos, em situações idênticas. Não necessariamente de forma igual, mas considerando os parâmetros igualitários. Ok? Vamos falar agora sobre o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele, no direito disciplinar, especialmente, ele é mais fortemente observado no início do processo e no final do processo. Porque nós vamos estudar adiante que a administração tem o poder de exercício compulsório de investigar os fatos que sejam eventualmente de interesse disciplinar. Então, o momento em que a administração produz o ato de instauração de um processo administrativo disciplinar, nós temos aí a administração prestando contas à sociedade do exercício de um poder que a ela foi colocado para ser exercido compulsoriamente, obrigatoriamente. Então, a administração não pode observar uma conduta eventualmente de interesse disciplinar e tratar essa conduta disciplinar sem prestar contas à sociedade de que exerceu esse poder de investigação. Então, a administração precisa publicizar o ato de deflagração de um processo disciplinar. E também precisa publicizar de forma absoluta o resultado desse processo. Então, os extremos do processo disciplinar, o extremo da instauração e o extremo do resultado, da publicação do resultado, eles têm que atender o princípio da publicidade em sua forma plena. Os atos que se produzem ao longo do processo disciplinar, eles têm uma certa reserva. Eles atendem principalmente ao interesse das partes envolvidas, a administração enquanto ofendida na conduta disciplinar e o administrado como ofensor, né, como o praticante daquela conduta que ofendeu a administração. Nós falamos agora sobre o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele precisa ser melhor compreendido. Não se pode confundir eficiência com eficácia. A eficiência, ela está voltada basicamente para a atividade, para o desenvolvimento da atividade. E a eficácia está voltada para o resultado. O que se espera da administração, em princípio, é que os atos administrativos, a atividade administrativa, seja desenvolvida de forma eficiente, sejam cumpridas as etapas necessárias à produção do ato. Então, quando um servidor público se dedica à sua atividade administrativa, quando um servidor público produz as suas ações administrativas com zelo, com atenção, com a objetividade, nós temos aí desenvolvendo o princípio da eficiência. Se, eventualmente, esse desenvolvimento desse trabalho não produz um resultado satisfatório a uma parcela da sociedade ou a um indivíduo especialmente tratado no tema, isso não é uma ofensa ao princípio da eficiência, porque a eficácia ela é um resultado até esperado, mas não necessariamente está conjugado à eficiência. A eficiência tem que tratar do tema sob o ponto de vista do seu desenvolvimento. No artigo 37 da Constituição Federal, nós temos os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Um detalhe importante com relação ao manejo desses princípios na atividade administrativa